Oi. Olá. Olá, grande Mi. De longe. Fernando. Fernando. Mais salientes, o vosso Deus é esse, salientes perante a nossa aflição, em detrimento de outros. Dessa forma não ter como isso não passa a música, é muito estranho. Se dá um equilíbrio este. Quanto mais baixo, melhor. Bagueira! Bagueira! Menino! Juntamos ou organizamos as férias das séries, junto que seja possível ter acesso mais tarde, às vezes a série tende a marcar um Toma, ele está a oferecer e tu estás a filmar isso. Obrigado. Eu não posso ser esse biscoito. Não há mais? Não há outra coisa? Não, só nesses biscoitos mesmo. A sério? Por biscoitos. Estes biscoitos estão a tentar ser aceitos. Tu estás a julgá-los. Não faças isso. Digam sim aos biscoitos, pessoal. Sim aos biscoitos. Cinema finds a way. Nature finds a way. Nogueira e Fernando. Vou passar aqui para ler, mas também não é preciso, que eu conheço relativamente bem o pessoal em causa. O próximo orador será o Luís Nogueira, é professor cá na UBI e é atualmente o diretor de curso da licenciatura em cinema. Dá diversas cadeiras no curso, desde géneros cinematográficos, análise de filmes, projeto, história do cinema, guionismo, entre outros. Já deu. Tem um gosto refinado pela banda desenhada, pela pintura, pelo cinema, pelo videoclipe e ultimamente tem-se dedicado muito também à ficção científica. E hoje a sua comunicação tem como título, mais uma vez, YouTube, que é o de The Hit Parade, o videoclipe, o espectador e os novos meios. É sério, depois do Nogueira, a gente vai fazer aqui. Muita fome. YouTube kills the hit parade. Jogo me está a ouvir bem. Então, muito bom dia. Bom dia. Bom, é verdade que a minha comunicação tem este título, mas eventualmente ele terá que ser alterado, porque à medida que fui pensando nesta comunicação, várias questões me foram surgindo, que me levaram para ângulos de análise que eu não esperava. O Marinho Nogueira podia ser tipo um duo. Yeah. O Marinho e o Nogueira é o Batman. O Nogueira e o Marino são tipo o Batman e o Robin. O Marino é o sidekick da barriga. Muito bom. Se bem que eu acho que o Marinho tem uma barriga maior esta semana. Não é uma questão de ser uma barriga maior, mas uma barriga mais carismática. Eu acho engraçado que a barriga do Marino parece ser levemente antigravitacional. Porque ela meio que segura as blusas pra cima. A do Nogueira se mantém organizada. Tem uma forma. Tem uma classe. Há uma classe na barriga dele. Ontem o professor Mark Doise defendeu a supremacia do heavy metal sobre a música eletrónica. Eu hoje vim propor um pouco a mudar das coisas e por isso vou finalizar com este pequeno excerto e acabo por isto.
Pronto, para sumarizar mesmo, a minha intenção foi, a partir de certa altura, quando estava a preparar a comunicação, pensei como é que o público é representado nas diversas culturas musicais, os diversos géneros musicais, e então desviei um bocadinho do tema da conferência, porque mesmo assim terei dito algumas coisas minimamente relevantes. Obrigado. Ai, Nogueira, we love you. Vamos vazar, não quero. Oi. Conta-nos, diz-nos coisas, tá? Como é a vida de uma mão? Tá aí, adoro. Só quero dizer isto. Adoro. Eu tenho equilíbrio, até que eu tô fã. Ah, ok. Essa é a câmera. Sim, mais pornografia, por favor. Tu é uma manca, puta! Não. Jello. Não. Foi tão sujo isso. Eu acho que é bué sol e eu estou tipo a queimar. Não sei, assim, posso dizer isso. Faz o meu técnico. Só tinha pensado na escola aqui. Kill me! Primeiro você olha, depois hello. Hello. See me you're looking for, depois hello. Não sei, acho que foi a primeira que não gostei. Achei que era acontecer uma mudança química na atmosfera, tipo oxigênio decidia tipo não, fuck you guys, e era venenoso. Yes! É tipo a próxima Eu ouvi turismo. Jackpot! Como conseguir atentar de turista no Brasil? Atira a bomba dentro de uma carteira, eles vêm todos. That's rude, man, but it's true. It's rude, but it's true. Oh, this you crazy mother. Quero-me cagar. Tem que ser mais perto. Aproxima-te mais da câmera, mulher. Ai, caralho. Assim. Bem. Coelho. Ah, não está a ver, sério. Só para depois recorda depois. Deixa eu ver se está igual. Tá aí, estou lá. 3, 2, silêncio! Au. Ação! Silêncio, vá. Ação. Hello. Is it me? Ah, sem querer! Tu deixa lá dentro. Very good, yeah? Fica melhor. Não consigo, acho que não consigo mostrar. Tá fixe. Mas depois no fim já fica melhor, se quiseres. Pronto. Epá, não, meu Sofia! O que foi? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Hã? A vela? Velha. Tapaste a velha. Tapaste a velha! Tapaste Ela estava tipo a passar a olhar para nós como se fôssemos grandes esquisitos. Isto é web piada. Isso ficava bem fixe, tipo um plano de amor, tipo uma velhinha. Um bocadinho, mas depois eu falo. Damn it! Ah, fica easter egg, pronto. 10. Desce-te. Lá. Puta. Silêncio. Estou a gravar a velha neste momento. Ação. So outtakes. Teste um bocadinho da cueca, man. Passaste Wait. muito Wait. Wait. And that is the moment that my vagina becomes healer. You know, Lá. like, 3, 2, 1. Ação. Shut up and take my money. Pera. Tipo, no momento em que nós nos atacarmos, a câmera mexe para o lado, para o Gabi, que vai estar lá tipo a olhar tipo. Ok. As usual. E metes tipo headphone. I'm out. Olhar de lado as usual. yeah. Tipo, fuck that. Silently judging you. Eu já It's called angles. Fica aí. Ainda não vi os meio. clipes, mas
É muito hardcore. Eu não vi os clipes, mas acho que não se percebe muito bem. É aquela perspectiva. Não, mas quando é o teu over the shoulder, ela parece estar mais próxima do que está. Ou seja, aqui dá. Não sei o que é. Ação. So step back a little. Beijo por aqui. Não, vou. Tá, no momento do beijo é qualquer coisa, tens que ver. 3, coisa. 2, 1, silêncio, ação. Lindo! É, Bruno a divertir-se! Bruno a divertir-se! Bruna, isto em público não é melhor. Eu não vi nada. 10 segundos primeiro. Cartas a aparecer! Carmo! Back a little. Back. Aí aparece. Vais ter de andar bem para trás. Aqui é onde tem o cascolo da Taína. Tem que chegar ao outro lado. Aí aparece ainda. Aparece. Mas tem 5 segundos Está melhor, está bem, está bem. Parece. Não sabe o teu nome, Bruna! Foda-se, silêncio e continuar a falar. Este é o único plano de jogo que há, não é? Vamos lá. Silêncio. Ação. Isto foi glorioso, melhor que isto não podia. Mas tipo, O barulho dela ali. o barulho da bola é excelente. Basquetebol, Carmo! Vai! O lixo é o cesto. Agora está toda molhada. Agora já não posso deitar nela, caralho. Está toda molhada. Estás nela, molhaste. Toda molhada. All wrap, guys. Já ficou, It's a wrap. Já ficou. It's a wrap. De sushi. Passa para mim. Estás toda aqui. Caralho. Como é que te sentes? What the fuck does that say? Isto é uma coisa de cinema. It says a lot. Oh boy. It says a lot. Que carregas tu das tuas mãos? Uma belenha. That's rude. Don't punch my dick! Created the monster. Don't touch my dick! Diana created the monster. The vlogger, always vlogging. It's called documenting, motherfuckers. Poke it in the... Elliot was a poke butt. Eu sei que ia. Por isso é que eu olhei para trás. You feel it before it even came. And that's what she said. Diz algo sensual para a câmera. Há um masoque para aqui que eu vi há tempos. Sim, há. Mas não este. Há mais um. Ahá, está aqui. Eu sabia. Mazoque. Son of a bitch. Bro. Não me falhas. Broski. Dude. Mazoque. Yeah. Mas não era para ir toda à vontade, ó. Fab S. Olá, Luzinho. Está ali. Consigo dar aqui os 40? Gabi, sentes-te orgulhoso de ti? Não. Eu acho que os meus pais estão desapontados neste momento. Olha, eu estaria orgulhoso. Obrigado.